Eu estou falando com vocês aqui neste domingo porque estou muito incomodado com essas notícias a respeito da viagem do filósofo Olavo de Carvalho, que estava internado em São Paulo e que essa semana foi para os Estados Unidos. Eu sabia que o Olavo de Carvalho tinha saído repentinamente da internação em que se encontrava no Hospital São Paulo, em São Paulo, no meio da semana, que ele tinha saído dali repentinamente e que tinha decidido voltar para a Virgínia, nos Estados Unidos, onde mora já há vários anos. Mas nesse domingo começou a pipocar mais intensamente, aliás, desde ontem, sábado, a informação mentirosa de que o filósofo Olavo de Carvalho, que há muito tempo vem trabalhando com ativistas da direita, bolsonaristas ou não, ele já foi mais ligado ao Bolsonaro do que é hoje. Mas, enfim, as acusações são de que ele teria fugido de uma intimação da Polícia Federal, saído do hospital à francesa e embarcado à francesa num jatinho da FAB que o esperava para levar nos Estados Unidos. Ora, avião da FAB é um avião militar, avião do governo, da Força Aérea. E eu procurei mais informações, saber mais informações, porque eu li na madrugada uma nota longa expedida pelo Comando da Aeronáutica, que vem a ser o antigo Ministério da Aeronáutica. E o Comando da Aeronáutica, ali na nota, eu estou publicando essa nota, inclusive na íntegra, no meu blog polibiobraga.com.br. O Comando da Aeronáutica, nessa nota, eu li tudo atentamente, é uma nota bem extensa, né? Primeiro, desmente a informação. Diz que é mentirosa a informação. E segunda, que é uma fake news. Simples assim. Mas eu fui ler o detalhamento, mas afinal de contas, esse avião levou ou não levou o Olavo de Carvalho para os Estados Unidos? A nota da aeronáutica é clara, o comandante da aeronáutica, inclusive, se coloca à disposição do Congresso para levar toda a documentação que for necessária para provar que isso é mentira, que isso não é verdade. Nos Estados Unidos, o filósofo Olavo de Carvalho gravou um vídeo no dia 16, o outro no dia 17, e não fala nada de avião da FAB. Né? Já vou falar sobre isso aí para vocês. Mas vamos falar sobre essa nota da FAB, né, que foi publicada na virada desse sábado para domingo aqui. Olha como a aeronáutica, como os militares dão atenção a um problema como esse aí, né? Porque, claro, fake news espalhou rapidamente, a oposição já tirou proveito aqui no Rio Grande do Sul. A deputada Maria do Rosário já, mas isso é um escândalo. Como um escândalo, cara pálida? Isso é fake news, é mentira. A Maria do Rosário, por acaso, foi verificar se isso é verdade ou não é verdade? Pois bem, a aeronáutica diz que não, que no dia 13, efetivamente, foi um jatinho da FAB para os Estados Unidos, mas que não levou passageiro, que tem documentação completa provando isso. Essa é a nota. Eu não tenho por que duvidar disso. Eu não tenho por que duvidar da palavra dos militares. Né? Só quem gosta muito de duvidar de palavra de militares são os esquerdopatas, né? E os seus aliados fisiológicos aí, da direita, da esquerda. Né? Bom, como é que surgiu essa fake news? Né? Ela surgiu por uma postagem de uma senhora lá chamada Daniela Abad. Eu fui dar uma olhadinha na Daniela Abad. Ela é uma escritora, uma roteirista, uma produtora cultural. Tá a fotinho dela ali no meu blog, polibiobraga.com.br. Pela foto vocês já podem tirar uma ideia de quem se trata ali. O que ela postou, Daniela? Um amigo meu me contou. Ela nem identificou o amigo dela. Me contou. Não comprovou nada, me contou que um amigo dele tem informações seguras de que o ministro das Comunicações, Fábio Farias, ao viajar essa semana para os Estados Unidos, ele levou de carona o Olavo de Carvalho, que fugiu do hospital onde estava internado há 4 meses para se tratar de saúde.
Essa foi a informação que ela. Nada mais do que isso, nem uma prova, né? Nem data exata, nem horários, nem local de saída de pouso do avião, nada. Só isso aí. Botou isso aí. De modo absolutamente irresponsável, né? O ministro das Comunicações, Fábio Farias, aliás, foi o primeiro a desmentir isso aí. Primeiro, eu não viajei para os Estados Unidos de avião da FAB. Segundo, se eu não viajei de avião da FAB para os Estados Unidos, não teria como levar de carona o Olavo de Carvalho. E terceiro lugar é o seguinte, eu nem sequer conheço o Olavo de Carvalho. É simples assim. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes, que toca aquele inquérito ilegal das fake news, vai chamar a Daniela Abad e a Maria do Rosário? Vai pedir que a Polícia Federal intime ambas para que elas se expliquem? E os outros que repercutiram essa informação, que estão fazendo uma laúza aí contra o governo em todo o país? É evidente que não, né? É evidente que não. Mas, sinceramente, eu espero que o comando da aeronáutica faça uma investigação maior a respeito desse caso aí e submeta esse caso ao exame da justiça militar. Essa gente não pode ficar falando que bem entende e mentindo descaradamente dessa maneira aí. Acho que não é possível que se tolere isso, né? E o Olavo de Carvalho, que já está lá nos Estados Unidos, ele gravou 2 vídeos, como eu já disse para vocês aí, né? Um do dia 16 e outro do dia 17. O vídeo mais interessante é o do dia 16, porque ele conta como é que ele saiu do Hospital São Paulo, depois de 3 meses internados lá, né? Ele conta o seguinte, que ele recebeu uma oferta, não disse de quem, nem tinha obrigação de fazê-lo, nem tem obrigação de fazê-lo. Ele não é réu condenado em processo nenhum, tem nada a ver. E olha, eu já decidi ir embora, recebi uma oferta 15 minutos antes de viajar, não regateei, né? Mas por que ele decidiu ir embora assim, inopinadamente? Primeiro, porque ele recebeu essa oferta. Segundo, porque já estava bem. E terceiro, e aí é que entra um detalhe muito interessante, que talvez tenha ouriçado a Daniela Abad, a Maria do Rosário, que gostariam provavelmente de vê-lo na cadeia, né, o Olavo de Carvalho. Com certeza, porque tão ouriçado pelo fato dele ter voltado aos Estados Unidos, mas ele diz, porque ambas, disse a Daniela Abad e a Maria do Rosário, ensinou que ele estava fugindo de uma intimação por parte da Polícia Federal. Não queria ser intimado, então fugiu. Não que tivesse uma ordem de prisão contra ele, de restrição maior, nenhuma, nada disso, né? Mas porque não queria ser citado. E fugiu, então, para os Estados Unidos. Aí, no dia 16 dessa live, né, do Olavo de Carvalho, ele deixa uma pista que, de fato, isso pode ter alguma relação com a verdade, porque ele disse, eu não ia ficar sentado esperando aqui que eles viessem. Não viriam? Ora, o que aconteceu em outras circunstâncias aí com o Roberto Jefferson? Ele esperou e, no âmbito do inquérito que investiga as milícias digitais que ameaçam as instituições e as autoridades, aberto pelo Alexandre de Moraes, nesse inquérito, que substituiu aquele outro inquérito de ameaça às autoridades, que foi arquivado, nesse inquérito, que é novo, é agora de julho, que investiga milícias digitais e ameaças a instituições e autoridades, ou seja, que ataca chamados crimes de opinião que não existem na legislação brasileira. No âmbito desse inquérito, a Polícia Federal já prendeu o Roberto Jefferson, que está mesmo preso, né? E ameaçou, por exemplo, o Alan dos Santos, né? Que também fugiu, entre aspas, para os Estados Unidos, porque era evidente que iam prendê-lo. Como prenderam o deputado Daniel Silveira, né? Como prenderam Oswaldo Eustáquio, como prenderam todos esses líderes aí, bolsonaristas aí, que são presos ou foram presos políticos, né? O Alan dos Santos ele nem esperou ser preso, né? Ia ser preso, evidente. Agora mesmo o próprio Alexandre de Moraes decretou a prisão
preventiva do Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos e pediu que o governo dos Estados Unidos deporte o Alan dos Santos para cá. Aliás, essa história da deportação é outra história que o governo Bolsonaro vai ter que apurar. Isso ocorreu o pedido enquanto o presidente estava lá na Arábia, pelas costas. Isso aí o governo tem que explicar bem aí a atuação do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores no encaminhamento desse pedido ilegal aí feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, enfim, o Olavo de Carvalho, eu não vou ficar esperando, vão prender. Hoje seria um trunfo, hein? Vocês imaginam a deputada federal Maria do Rosário subir à tribuna da Câmara dos Deputados com esse trunfo? Olha aqui, prendemos o Olavo de Carvalho. Quem é que manda aqui nesse país aqui? Afinal de contas, temos ou não temos um regime semipresidencialista aqui, sob o comando do Supremo Tribunal Federal e com a colaboração do Congresso Nacional? Temos ou não temos? Nós mandamos ou não mandamos nesse país? Esse trunfo foi lá e erguer. Ele e os seus companheiros. E o ergueram. E aplaudidos pela mídia brasileira na sua totalidade. Ora, o Olavo de Carvalho não quis dar essa oportunidade para essa gente. Como o Alan dos Santos não quis e não deu essa oportunidade. Como o próprio ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que é hoje diretor do Banco Mundial, não quis e não deu essa oportunidade, né? Esses três casos aí, é evidente que em todos esses três casos aí, o Alan dos Santos, o Olavo de Carvalho, o Abraham Weintraub, resolveram sair do Brasil antes de serem presos aí por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ordem ilegal, né? Eles conheciam o exemplo do que aconteceu antes com o Roberto Jefferson, com o Daniel Silveira, o deputado, com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Aliás, não fez outra coisa também o próprio líder sindicalista Zé do Trovão, né, que fugiu lá para o México, porque senão ia ser preso. Acabou voltando para cá, viu que não teve cobertura, voltou para cá, foi preso. Bom, senhores, eu estou colocando todas essas questões aqui porque sei que muitas vezes o noticiário a respeito desses dois inquéritos, vejam bem, dois inquéritos que estão sendo conduzidos de modo monocrático pelo ministro Alexandre de Moraes, muitas vezes são nebulosas essas informações. Mas o que nós temos aí, no momento, pairando como uma ameaça sobre a cabeça de todas as pessoas que cometem, entre aspas, crimes de opinião, que é crime que não existe na legislação brasileira, essas ameaças elas são permanentes sobre a cabeça de quem se atreve a colocar opiniões, né? Você, eu, qualquer brasileiro, né? Afinal de contas, nós estamos ou não estamos num regime semipresidencialista sob o comando do égide do Supremo Tribunal Federal e colaboração do Congresso Nacional? É isso aí, senhores. É isso que está acontecendo. Então, temos dois inquéritos aí pairando com uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça. O primeiro é esse inquérito que investiga milícias digitais que ameaçam as instituições e as autoridades, ou seja, um inquérito sobre as opiniões que emitimos pelas redes sociais ou pelos meios de comunicação de internet, sobretudo aí. Esse inquérito que investiga as milícias digitais, ele substitui aquele outro inquérito de ameaças às autoridades, que foi arquivado em julho pelo Alexandre de Moraes, a pedido da própria Procuradoria-Geral da República, porque seria ilegal, porque estava baseado, inclusive, na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, né? Apesar disso, no dia seguinte, quase, o Alexandre de Moraes criou esse outro inquérito, esse da milícia digitais, e determinou que fossem aproveitadas todas as provas e elementos recolhidos pelo inquérito anterior, o que também é outra excrescência, né? Então, esse é um dos inquéritos, né? No âmbito dele é que está preso, por exemplo, o Roberto Jefferson, né? Mas estão aí sendo investigados pessoas como o jornalista Alan dos Santos, a deputada Bia Kicis, o deputado Daniel Silveira, a deputada Detone aqui de Santa Catarina, né? E um outro inquérito, também sob o comando monocrático do Alexandre de Moraes, é o inquérito das fake news. É outro inquérito, que também é um inquérito
aberto para apurar os chamados crimes de opinião ou notícias mentirosas. Só as publicadas por bolsonaristas. A esquerda não. Essa Maria do Rosário, a Daniela Abad, vão passar ao largo disso aí, com certeza. Então são esses dois inquéritos aí. Ambos, prestem bem atenção, esses dois inquéritos. Milícia digital. 2, fake news. Esses dois inquéritos foram abertos por iniciativa pessoal, monocrática do ministro Alexandre de Moraes, mas foram depois homologados pelo conjunto do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Portanto, são inquéritos do Supremo Tribunal Federal, nesse momento aí. Nesses dois casos aí, um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso Alexandre de Moraes, ele se coloca ali como vítima, ele é uma das vítimas, ele se coloca, né? Porque se são ameaças, são fake news contra eles, se são ameaças contra eles, ele é autoridade, então ele é vítima. Então vejam bem, ele é ao mesmo tempo vítima, ele é o promotor do caso, ele é o policial do caso ou o delegado federal que investiga, e ele é o juiz que vai julgar. Isso não obedece absolutamente nada do que, se você for advogado, aí, como eu sou, aprendeu durante o seu curso de Direito e lendo os livros do próprio Alexandre de Moraes sobre Direito Constitucional. Tem nada a ver com o devido processo legal, mas absolutamente nada. Alega o Alexandre de Moraes e os ministros que não, mas tem um dispositivo do regimento interno flagrante, de ameaça interna aqui dentro, aí a gente pode fazer isso aí. E parte da suposição de que acusações ou ameaças feitas pela internet, elas têm caráter eterno. Ou seja, o flagrante poderia ser aplicado a qualquer momento, já que está disponível na internet a qualquer momento, é só ligar o computador. É assim que se coloca o Supremo Tribunal Federal nesse exato momento, né? Como o grande guardião, não da República, mas do regime republicano presidencialista, né? Como ficou claro aí por essa manifestação esta semana em Lisboa por parte do ministro Dias Toffoli, né? Eu sinceramente, senhores, eu diria que não vejo como resolver esse problema, essas medidas abusivas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal e usurpação de prerrogativas próprias do Congresso, do Legislativo e do Executivo. Eu não vejo como resolver isso através dos mecanismos que nós dispomos legais atualmente. Não vejo como. Por quê? Porque o poder judiciário ele está manietado pela Corte Suprema, né? Não tem outra jurisdição fora do Supremo capaz de fazer com que essas ilegalidades sejam colocadas em discussão no Poder Judiciário. Não há instâncias inferiores que não vão revogar decisões tomadas nas instâncias superiores. Isso não existe no Poder Judiciário do Brasil e de lugar nenhum do mundo. Então, segundo, o Congresso, Poder Legislativo, que poderia tomar atitudes a respeito dessas usurpações de poderes por parte do Supremo Tribunal Federal, ele está, como disse o Dias Toffoli lá em Porto Alegre, em Lisboa, colaborando conosco, com o Poder Judiciário. Não vai fazer nada. E o Poder Executivo, ou seja, o presidente da República, o presidente Bolsonaro, está numa camisa de força, sem possibilidade de intervir para valer e repor as prerrogativas que lhe são quase que diariamente usurpadas por decisões do Supremo Tribunal Federal e do próprio Congresso Nacional. Solução? Eu já disse aqui para vocês. É o povo ir para a rua, para pressionar com força, como fez no dia 7 de setembro, o Congresso Nacional, para que ele deixe de ser manietado pelo Supremo Tribunal Federal e entre em ação. Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, para que se mobilize a população, claro, nas ruas, de modo permanente, para reforçar a autoridade do presidente Bolsonaro, para encorpá-lo,
para reelegê-lo e eleger junto com ele uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal amplamente majoritário e disposto a refundar a República, enquadrando como deve enquadrar as prerrogativas do próprio Poder Judiciário. É isso aí, senhores.